Caríssimos irmãos e irmãs, este evangelho que acabamos de ouvir não é um ensinamento sobre relações sociais, sobre relações trabalhistas, sobre a postura de quem é educado. Não é isso que Jesus está aqui apresentando. O que ele está nos fazendo é refletir sobre o bem que nós conseguimos fazer. De onde vem esse bem? Esse bem vem da graça de Deus. É preciso que nós não nos enganemos e quando nós conseguimos realizar coisas boas, nós reconheçamos sempre a fonte, a origem, a autoria. É a ação de Deus em nossas vidas, portanto, nós fazemos aquilo que deveríamos fazer, né? Por isso essa ideia de somos servos inúteis, né? Fizemos o que devíamos fazer. É claro que as pessoas têm que ser educadas, saber agradecer, retribuir, não é isso que Jesus está aqui colocando. Ele está falando sobre o costume do seu tempo. As pessoas não agradeciam aos empregados, né? Eles faziam aquilo que era obrigação deles. Então nós devemos ter essa postura no nosso relacionamento com Deus, né? Deus não é nosso devedor, nós é que somos sempre devedores de Deus. Há uma prioridade, uma iniciativa, uma primazia da graça de Deus. Nenhum de nós é capaz de fazer qualquer coisa boa ou perseverar no bem sem que Deus esteja nos sustentando com a sua graça. Então esse é o sentido deste evangelho aqui. Na primeira leitura, Paulo, escrevendo a Tito, faz uma exortação para que a comunidade cristã dê testemunho de verdadeira vida cristã. Pode ser sintetizada neste final, quando ele diz assim: a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. Nós sabemos que a graça de Deus é o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, que viveu entre nós, que morreu e ressuscitou. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo, 3 expressões, com equilíbrio, justiça e piedade. Então esse deve ser o comportamento do discípulo de Jesus. Alguém que não se deixa levar pelas paixões humanas, que abandona a impiedade, mas caminha com equilíbrio, com justiça e com piedade. A igreja celebra hoje a memória de um grande santo, Papa e doutor da igreja, São Leão Magno, o Papa mais importante do século V, embora nós tenhamos tido outros Papas santos neste período. Leão Magno era daquela região da Toscana, na Itália, e serviu ao Papa Celestino I, São Celestino I, depois Sisto III. Teve várias funções, e alguém que foi bem formado, e ele estava numa missão lá na Gália, atual França, uma missão de paz em nome do Papa, quando morreu o Papa Sisto III, e então em Roma elegeram Leão, e teve que retornar, e já chegou em Roma para ser então introduzido na cátedra de Pedro, sucessor do apóstolo Pedro, bispo de Roma. Leão Magno vai governar a igreja por 21 anos, é um pontificado longo, né? Um grande pastor, numa época difícil em que o Império Romano no Ocidente estava desmoronando, os bárbaros invadiam a Europa, faziam incursões, saques, matavam e traziam o que nós estamos vivendo hoje também, pestes, epidemias, né? Tudo isso naquela época. Então vocês imaginam, entra, guerra, mata, rouba e traz ainda peste, né? Então situações difíceis. São Leão Magno vai governar, então não é um tempo tranquilo. Por outro lado, existiam também heresias, né? Desvios da fé que ele tinha que corrigir. Ele tinha solicitude para com os pobres, para com os que estavam sofrendo, lutava pela unidade da igreja, combatia as heresias, cuidava da paz, protegeu Roma por 2 vezes. Uma vez na invasão dos hunos, que vieram com Átila, iam saquear Roma. E o próprio poder imperial, que tinha se refugiado em Roma, ninguém tinha nenhuma
iniciativa, o Papa Leão Magno foi ao encontro de Átila, né, o chefe das hordas dos hunos, e desarmado, sem nada, sem exército nem nada, foi dialogar com ele. E ninguém conseguiu explicar suficientemente o que aconteceu. O fato é que Átila deu meia volta e foi para outro lado, subiu, foi para o lado do Danúbio, não entrou em Roma, não saqueou Roma, não incendiou Roma, né? Não destruiu a cidade, poupou a cidade. Então foi um grande Papa também nessas iniciativas. Depois foi a vez da invasão dos vândalos, que vinham do norte da África e que ocuparam Roma. Ele conseguiu também conversar com eles e evitar que eles pusessem fogo na cidade e que matassem as pessoas, embora algum tipo de pilhagem eles tenham feito. Mas, de qualquer forma, por 2 vezes, 2 hordas de bárbaros, ele defendeu Roma. E teve um papel importante também escrevendo. Ele pregou vários sermões, esses sermões foram escritos, foram conservados, né? Então, sermões preciosos de Natal, de Advento, de Quaresma, de Festa de Santos. Nós temos essa coleção dos sermões. Era um grande pastor, era um homem com formação teológica boa, mas mais pastor do que propriamente um teólogo especulativo, mas um grande pastor. E escreveu também várias cartas para as outras igrejas, cartas com assuntos disciplinares e assuntos doutrinais, porque estava enfrentando as heresias. A mais importante delas é o chamado Tomos a Flaviano, uma carta que ele escreveu ao patriarca de Constantinopla, num momento difícil, antes do concílio de Calcedônia, que foi um concílio importantíssimo para a cristologia. Cristologia é justamente a doutrina sobre Jesus Cristo, e conseguiu afirmar com toda clareza a unidade da pessoa divina em 2 naturezas. Jesus é o Verbo de Deus, que assumiu a natureza humana, né? E também tem a natureza divina. Há uma única pessoa, a pessoa do Verbo de Deus, que se expressa em 2 naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina. E vai exemplificar isso depois nas suas pregações, mostrando como é que os evangelhos, os textos escriturísticos, não é fruto de uma especulação, como é que eles manifestam isso. Por tantas vezes nós podemos ver nos evangelhos agindo, manifestando, expressando a natureza humana. E muitas vezes nós vemos agindo, expressando a natureza divina. Quando Jesus realiza milagres, é a expressão da natureza divina. Quando Jesus sofre, né, se cansa, expressão da natureza humana, né? Então, São Leão Magno vai deixar um grande legado nesse sentido. E essa carta que ele vai escrever a Flaviano, que era o patriarca de Constantinopla, vai deixar claríssima a doutrina da igreja. Há uma disputa, né, entre correntes diferentes na igreja, e num primeiro momento se reúnem em Éfeso, onde a carta do Papa não é lida, o Papa envia seus representantes, e depois, então, essa reunião de Éfeso não foi aceita, e foi então o concílio de Calcedônia, em 451, que definiu exatamente esse ponto importante da cristologia. Foi lido nesse concílio a carta de Leão, que estava em Roma, mas através dos seus legados ler a carta. Quando foi lida a carta, que foi traduzida para o grego, então os padres conciliares aclamaram, Pedro falou pela boca de Leão. Era um reconhecimento da ação de Deus através do bispo de Roma. Quer dizer, aquele carisma petrino que o Senhor mesmo estabeleceu na sua igreja como carisma seguro de orientação. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, as portas do mal não prevalecerão contra ela. Isso era reconhecido. Com Leão Magno, que tinha muita consciência da sua responsabilidade e solicitude pelas outras igrejas, isso ficou muito claro neste concílio de Calcedônia. E para vocês terem uma ideia, os sermões, as cartas eram escritas, manuscritas, e ele fazia 2 cópias autênticas e assinadas, porque depois que ele mandava a carta, muitos outros bispos queriam ter aquela carta também.
E queria uma carta autêntica, então ele tinha que escrever 2 vezes. Uma ia para o destinatário, a outra ficava arquivada lá em Roma. Graças a Deus foi preservado. Nós temos mais de 100 de cartas de São Leão Magno, né? Nós temos vários sermões. Então, uma preciosidade. São documentos do século V que atestam a vitalidade e o primado da Igreja de Roma já nesse período. Então, um grande Papa, por isso que ele ficou com o nome de Magno. Magno é maior, né? Porque deixou uma herança belíssima. Solicitude com os pobres, zelo pastoral, zelo doutrinal. Isso que São Paulo está dizendo a Tito aqui, ensinar a sã doutrina. Foi o que ele fez, né? E exortando a todos e buscando a unidade da Igreja. Agradeçamos a Deus por esse grande santo que marcou a história da Igreja. Hoje perdemos aqui, evidentemente não é da liturgia, mas é uma das intenções, Frei Carlos Josafá, dominicano. Eu falo porque se a gente não pode perder a memória, né? Frei Carlos Josafá, mineiro, de Abaeté, né? Entrou para a companhia, a Congregação da Missão, foi lazarista no início, foi ordenado padre, foi professor no seminário de Mariana, né? Um professor muito capaz, muito inteligente, muito avançado para o seu tempo. Depois se tornou dominicano, Ordem de São Domingos, e teve uma atuação muito forte no final dos anos 50 e no início dos anos 60, momento difícil da história do Brasil. E ele fundou um jornal que teve uma enorme influência no meio universitário, no meio da ação católica, Brasil Urgente, trazendo as questões sociais para o centro do debate da Igreja. Alguém que acolheu muito, conhecia muito bem Santo Tomás de Aquino e aplicava Santo Tomás de Aquino exatamente nessas realidades também temporais, sociais, percebia que o cristianismo precisava de uma encarnação na história, acolheu o magistério de São João XXIII e, é claro, com o golpe militar de 64, pouco depois ele teve que ir para o exterior, porque também era perseguido. Ficou na Suíça, ficou professor importante na Suíça, tem várias obras publicadas, retornou depois para o Brasil, continuou o seu magistério, conferencista, pessoa muito simpático. Meu período de reitoria do seminário, por 2 vezes, juntamente com Dom Giovanni, que era diretor de estudos, nós convidamos e trouxemos Frei Carlos Josafá para participar das nossas semanas filosófico-teológicas. Faleceu agora com 99 anos, né? Às vésperas do seu centenário, lúcido até o final, uma produção teológica assim admirável e um homem atualizado, né, no seu tempo. Trouxe a nossa reflexão Santo Tomás de Aquino, Bartolomeu de las Casas, mostrou como os dominicanos fizeram um trabalho importante aqui na América, a partir das Sagradas Escrituras, a partir de Santo Tomás e da sensibilidade no encontro com os povos indígenas. Então, também um profeta do nosso tempo. Queremos agradecer por essa vida longa, frutuosa, do Frei Carlos Josafá de Oliveira, pelo qual estamos rezando hoje. O seu falecimento aconteceu ontem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.